Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Pode sentar. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o que acontece quando a igreja ora. Esse é o tema da mensagem. Nós vimos, querido, o Senhor Jesus, Ele falou muito sobre oração. Inclusive no Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais fala sobre oração. Nós vimos os apóstolos falando sobre oração em suas epístolas, em suas cartas, mandando os irmãos orar individualmente, mandando os irmãos orar coletivamente. E é exatamente isso que eu quero tratar essa noite, é sobre a oração coletiva, é sobre a oração da igreja. Porque muitas vezes a gente trata muito da oração pessoal, a oração individual, a oração que nós temos, a nossa devoção com Deus diária, pessoal. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, querido, a importância da oração da igreja. E a oração da igreja, querido, não é quando se reúnem muitas pessoas para orar. Mas Cristo disse que a igreja dele está representada a partir do momento que dois ou três se reúnem em nome dele, independente do ambiente que esteja. Se está dentro de um prédio, está numa garagem, está na sala de uma casa, está embaixo de uma árvore, está em qualquer lugar, não importa o ambiente, o local. O Senhor disse que quando dois ou três se reúnem em nome dele, ali está a igreja dele orando. E nós sabemos, querido, da importância da oração. Nós sabemos que o cristão precisa orar, que o crente precisa orar, que o crente deve orar, que o crente que não ora, ele enfraquece, o crente que não ora, ele fica debilitado, ele se desvia, ele apostata, ele muitas vezes nega até a própria fé. Que o crente que não ora, meu irmão, ele está propenso ao pecado, ele está propenso a se entregar aos desejos da carne. O crente, quando deixa de orar, a sua carne ela fica muito forte e ele não consegue dominá-la. E nós sabemos da importância da oração em tudo, mas do poder e da importância da oração da igreja, muitas vezes nós não paramos para ver essa importância. E já nós vimos aqui, queridos, eu quero abordar alguns pontos da importância, o que acontece quando a igreja ora. E nós vimos aqui que Cristo já entregando a autoridade à igreja. E Cristo chegou a dizer que quando o que a igreja liga na terra será ligado no céu, o que a igreja desliga na terra será desligado no céu. Por quê? Porque a igreja ela representa Cristo. Porque a igreja ela ora dentro da vontade de Deus. A igreja não ultrapassa a vontade de Deus na sua oração. Eu me refiro à igreja de Cristo. Eu não me refiro à igreja herege, à igreja apóstola, eu me refiro à igreja de Cristo que ora baseado na vontade dele. E ele deu essa autoridade à igreja. Da igreja ligar na terra, ser ligado no céu. Da igreja desligar na terra, ser desligado no céu. Ele deu essa autoridade à igreja, dizendo que quando dois de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que pedirmos a Ele, Ele nos dará. Ele nos dará. E isso, irmão, é algo impactante. Poxa vida, Jesus está dizendo que quando a igreja se reúne, ou dois ou mais, para pedir algo em nome dele, em concordância, Ele vai dar. Ou seja, se nós conhecemos a vontade de Deus, se nós não ultrapassarmos a vontade de Deus na nossa oração, se nós pedirmos de fato aquilo que é a vontade de Deus, como disse João na sua primeira epístola, e se nós orarmos de fato, pedirmos a Ele, a igreja junta, Ele diz que Ele vai conceder. Querido, isso é simplesmente incrível. Isso é simplesmente extraordinário, isso é simplesmente maravilhoso. O nosso Deus, o nosso Senhor está dizendo que se nós, igreja, nos reunirmos para pedir algo, Ele vai fazer. Você consegue crer nisso, irmão? Você consegue dar crédito a isso? E se eu lhe disser que você pode fazer isso não somente aqui, juntos, reunidos, a igreja, por assim dizer, ou propriamente dita, mas como você também pode ter isso com o seu marido em casa. Você pode ter isso com os seus filhos em casa.
Essa oração em concordância, baseada na vontade de Deus, e orando, e clamando, e pedindo a Deus, e ter a certeza que Ele vai dar, porque Ele prometeu que daria. Mas nós temos desprezado isso. Nós não temos dado valor a isso, nós não temos dado crédito a isso, nós não temos dado a mínima para isso. Tanto é que eu perguntaria aqui essa noite: quem tem feito isso? Uma minoria, que só se junta para orar quando está doente, quando dá um diagnóstico ruim, quando está numa crise financeira, quando está com problema, quando está com dificuldade, ou quando está um gigante se levantando, aí se une para orar. Mas nós não temos o costume de fazer isso continuamente. E isso simplesmente significa, irmãos, que é porque nós ainda não estamos entendendo o poder da oração que a igreja em conjunto tem. Se nós formos olhar para as Escrituras, por exemplo, em Atos capítulo 1, no verso 14, Atos 2, também no verso 41, nós vamos ver, a Bíblia vai mostrar que a oração da igreja era uma prática diária. Está lá em Atos 1,14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, a igreja reunida, os filhos, pais, mães, família reunida, a igreja reunida, orando, quando? Unanimemente, perseverando, continuamente em oração. Nós vimos no capítulo 2, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O povo já ia se convertendo, meu irmão. Na igreja lá do primeiro século ali, primeiro sermão de Pedro, Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, já ali o Espírito Santo operando, trazendo os eleitos para a igreja, e o povo já vindo, meu irmão, já com a prática assídua, contínua de oração. O povo já se convertia orando. O povo já se convertia entendendo que tinha que orar, que era necessário orar, que precisava orar, ou em outras palavras, que tinha a graça, a bênção, a dádiva de Deus de poder orar e falar com Ele. Aqueles irmãos já se convertiam em isso. Sim. A igreja, aliás, ela tinha orações sistemáticas, organizadas. Lá em Atos capítulo 3, no verso 1, o texto diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, às 3 da tarde. Claro que o contexto aqui ainda é judaico, a oração das 3 da tarde. Mas tem 2 crentes ali subindo para orar às 3 da tarde, uma oração sistemática, uma oração organizada, com hora marcada, com tempo marcado, com momento marcado. Não era só para os judeus, o templo estava lá aberto, e eles iam, já como igreja, já como convertidos, estavam lá. Uma oração organizada, uma oração sistemática, uma oração com hora marcada. E aqui, irmão, é importante que nós organizemos a nossa vida de oração coletiva. É importante que a igreja organize a sua vida de oração coletiva. Tanto nós aqui, que temos a nossa oração às terças-feiras, às 6 horas da noite, de 6 às 7 da noite, como com a sua família, no seu lar, com a sua casa. Sim. E ele diz que eles subiam ao templo juntos para orar às 3 horas da tarde. Isso mostra para nós que era uma prática organizada, que eles tinham essa organização, esse momento, essa hora separada para estarem ali orando como igreja. Eu me lembrei, irmãos, de como homens do passado valorizaram essa prática, como igrejas do passado valorizaram essa prática, e como nós, a igreja do século 21, tem desprezado essa prática. Sim, porque as pessoas não valorizam mais a oração da igreja. As pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem uma campanha. Elas não querem mais orar, elas querem que alguém ore por elas. Elas não querem mais orar, elas querem uma rosa ungida que resolva o problema sentimental dela. Elas não querem mais orar, elas querem uma fronha ungida, algum objeto que está sendo dado na igreja, e simplesmente esse objeto chegue lá e seja colocado em cima de algo, e ali ele resolva o problema. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem mais orar. Mas eu atribuo essa culpa, irmãos, a 2 fatores pelo menos. Primeiro, a ignorância da igreja, a falta de conhecimento bíblico de grande parte da igreja. Não da igreja em si, mas de grande parte da igreja. E a segunda culpa eu atribuo aos líderes hereges,
que se colocaram na posição de sumos sacerdotes na visão veterotestamentária do Antigo Testamento, que se colocaram na posição de sumo sacerdote, que eles é quem representam a Deus, que Deus está em cima de algum monte, e que eles representam que eles são os representantes de Deus, que eles são o sumo sacerdote, que só eles quem podem falar com Deus. Então escreva a sua cartinha, coloque no envelope junto com R$100, traga para mim, porque eu, sumo sacerdote, vou até o monte e vou falar com Deus, e Deus vai ouvir minha oração e vai abençoar a sua vida. E eles inventaram esse tipo de mentira, e as pessoas facilmente caem nisso. E crentes que outrora eram fervorosos em oração já não estão orando mais, porque estão mandando suas cartinhas por esses pseudos sumos sacerdotes. Não são representantes da igreja, muito menos representantes de Deus. E assim a igreja tem deixado a prática da oração. Mas eu quero lhe dizer, querido, tudo isso é estratégia do diabo. E por quê, pastor Jadel? Porque, meu irmão, quando a igreja ora, a primeira coisa que acontece quando a igreja ora, sabe o que é? A igreja, eu vou falar isso baseado aqui no livro de Atos, nós não vamos ler todos os capítulos, eu vou recitando. A mensagem de hoje, Santa Ceia, é uma mensagem mais breve, tá? E a gente vai para a Santa Ceia depois, mas eu vou recitar, que a primeira coisa que acontece quando a igreja ora, o diabo não quer isso, o inimigo não quer isso, ele trabalha para que isso seja impedido. Porque a primeira coisa que acontece quando a igreja ora é que ela recebe a direção certa de Deus para tomar as decisões. Eu falo isso baseado que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 21 ao 26, quando eles estavam ali elegendo o novo apóstolo que ia tomar o lugar de Judas, que havia suicidado. E antes de tomar essa decisão, primeiro a igreja orou, para que pudesse tomar uma decisão de fato, na certeza que era Deus quem estava direcionando. E sabe por que a igreja do século 21 está afundando? Porque está tomando decisões baseadas numa visão vaidosa e empreendedora de um líder que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus. Homens que chegam na igreja e dizem: eu orei e Deus me mandou fazer uma campanha de 7 dias. Eu orei e Deus mandou fazer uma campanha de 21 dias. Eu orei e Deus mandou fazer uma campanha e disse que nós tínhamos que arrodear aqui as cadeiras, porque representa as muralhas de Jericó. E quando nós completarmos 7 semanas arrodeando as cadeiras, que é a muralha de Jericó, a tua vida vai ficar resolvida. E as pessoas fazem isso e nada acontece. E tomam essa decisão de implantar esse tipo de coisa na igreja, sem orar, porque se orasse, eles jamais tomariam decisões equivocadas como essa, que ultrapassa a palavra de Deus. Decisões de um movimento sensacionalista, de implantar uma heresia dentro da igreja, dizendo que foi Deus que mandou, sem que Deus tenha mandado. E tudo isso porque não estão orando. Porque se a igreja orar, meu irmão, eles vão tomar decisões certas. Eu não estou falando do pastor orar, eu não estou falando do presbítero orar, estou falando da igreja. Nós juntos, reunidos, orando, para que tomemos as decisões certas, para que façamos a coisa certa, para que façamos a coisa da forma correta, da forma bíblica, do jeito que é certo, do jeito que é correto. Porque quando a igreja ora, irmão, ela toma as decisões certas. Por quê? Porque Deus direciona as decisões da igreja que ora. Aí agora olhando para a igreja, tua casa. Eu falei da igreja aqui, né? Claro que eu estou resumindo bastante, fosse para a gente abraçar muita coisa aí. Só esse ponto aqui já ia o culto todo. Mas agora olha para a igreja, tua casa. Você vai tomar decisão com a igreja, que é você, sua esposa, seus filhos? É a igreja do Senhor. 2 ou 3 reunidos é a igreja do Senhor. Só olha, irmão, a palavra eclesia, ela se encontra no Novo Testamento. Ela se encontra tanto no singular como no plural. E a palavra eclesia, ela se encontra no singular quando ela se refere a uma igreja local em um determinado lugar, como essa aqui, por exemplo, um ajuntamento de pessoas. E ela também no plural, no sentido de quê? De um determinado número de grupo de igrejas reunidas em uma determinada região. Mas a palavra eclesia também, irmãos,
ela também significa quando 2 ou 3 crentes estão reunidos em algum lugar, mesmo que ele não esteja falando em nome do Senhor, mesmo que eles não estejam lendo a Bíblia, mesmo que eles não estejam orando, mas só o fato de ter 2 ou 3 crentes reunidos em algum lugar, ali está a igreja do Senhor. A palavra eclesia, a igreja, ela significa isso. Para nós sermos igreja, não precisa nem nós estar orando, não precisa nem nós estar lendo Bíblia. Tem 2 crentes ali ou 3 reunidos, lá está a igreja do Senhor. Mas quando se trata de você, igreja, você, família, 2 ou 3 aí para tomar uma decisão, vocês tomam uma decisão atropelando a vontade de Deus? Você toma uma decisão sem orar, em concordância com a sua família, com a sua igreja que está na sua casa? E você toma muitas vezes decisões precipitadas, decisões errôneas, porque não orou em família, a igreja junto, a igreja lá, a igreja, a família junto, para pedir a direção de Deus. E muitas vezes toma a decisão errada. Mas se você resolver, antes de tomar suas decisões, junto com a sua esposa, ou mesmo com seus filhos, e ali reunir sua igreja, a sua casa para orar, pedir a direção de Deus, não tenha dúvida, vocês vão tomar a decisão certa, que Deus vai direcionar. Mas enquanto você estiver tomando decisão baseada apenas na tua visão vaidosa, você vai sempre quebrar a cara. Segunda coisa que acontece, você sabe por que entrou essa doutrina de dízimo na igreja? Porque os cabas que botaram isso aí não oravam. Foram só vendo, a igreja precisa de dinheiro, vamos botar o dízimo. A princípio lá no século IV, né? Século V. A princípio eles disseram, não, vocês têm que dar o dízimo para vocês serem abençoados como nosso pai Abraão foi. No século V, os apóstolos têm nada a ver com isso. Ninguém falava nem de dízimo até então. Aí como era facultativa aquela coisa, só para ser abençoado como Abraão foi, para herdar a vida eterna, aí ninguém dava. Aí depois eles se reuniram de novo lá, o clero, né, a liderança da igreja, e tomaram a decisão, não, agora quem não der o dízimo vai ser excomungado. Aí o imperador foi e sancionou isso como uma lei, e o povo tinha que cumprir. Ou cumpria ou pagava uma multa para o governo. O cara é melhor, pagar o dízimo por obrigação ou pagar a multa para o governo? Eu vou dar dinheiro para o governo, vou pagar o dízimo para a igreja mesmo. Aí o negócio entrou, e os crentes de hoje acham que isso começou lá no Novo Testamento com os apóstolos. Isso não começou em lugar, não começou lá. Começou por intermédio de uma igreja que não orava, que não buscava a Deus. Sim. Aí eles vieram falar de lenço ungido, envelope ungido, aí vai. Sim. Então, queridos, uma segunda coisa que acontece quando a igreja ora, é que a igreja, isso baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, como ele diz assim, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 8, 14 e 15. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviou para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. O que é que eu coloquei aqui nesse ponto? Que a igreja que ora, ela ora para ser cheia do Espírito Santo. A igreja, quando a igreja ora, ela é cheia do Espírito Santo. Ela prega a palavra com poder e eficácia. Vidas se rendem ao Senhor de verdade. Não precisa de campanha, não precisa de sabor de mel, só precisa da palavra. Uma igreja que ora, ela prega a palavra com poder e eficácia. Vidas se rendem ao Senhor, pecadores se arrependem dos seus pecados, e o reavivamento chega ao coração dos crentes. Você vai olhar a igreja orando lá, o reavivamento chegando, os homens cheios do poder, cheios do Espírito Santo. O que foi que Pedro fez logo em seguida aqui? Foi pregar a palavra. 3.000 vidas se converteram naquele dia. Uma pregação eficaz, cheia de poder e glória. Por quê? Porque antes eles haviam orado como igreja. Filho, você acha que o diabo quer que nós, através da pregação do evangelho, encontremos os eleitos que estão espalhados por aí? Quer não. Você acha que o diabo quer, meu irmão, uma igreja reavivada? É por isso que a igreja está morta como está hoje, fria.
É por isso que os crentes estão aí incomodados, não querem orar, não querem ler Bíblia, tem um chamado para o ministério, mas estão acomodados, não querem fazer nada. Por quê? Porque o diabo está atrapalhando a vida de oração. Porque se a igreja orar, meu irmão, o negócio vai pegar, o fogo vai pegar e não tem quem apague. Vai pegar e não tem quem apague. Aí precisa a igreja orar. 3.000 vidas convertidas. Pense numa pregação eficaz. Pense numa pregação cheia do poder, cheia da glória, cheia da unção. Sim, meu irmão, um cara que não era teólogo, um cara que não tinha doutorado, não tinha faculdade, abriu a boca cheio do poder de Deus, se converteu um monte de gente, porque tinha uma igreja orando. Olha o reavivamento. Olha o que aconteceu com aqueles crentes medrosos, tudo escondido no cenáculo. Tudo escondido, onde eles iam era escondido. Quando veio o reavivamento, meus irmãos, eles foram lá pregar a palavra. Prenderam eles, açoitaram. No dia seguinte eles estavam lá pregando de novo. Ah, meu irmão, quando a igreja ora, ela é guardada, ela é protegida por Deus de seus inimigos. Vidas são salvas, o poder de Deus se manifesta. E os crentes recebem autoridade para pregar a palavra de Deus, mesmo debaixo de ameaça. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 4, verso 23 ao 31. Eles foram presos e ameaçados: se vocês pregar de novo o nome desse Jesus aí, nós vamos prender vocês e bater em vocês e matar vocês. E Pedro vai dizer o quê? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam lá pregando a palavra com ousadia, com autoridade. Quando a igreja ora, é isso que acontece. Os crentes perdem o medo de pregar a palavra. Os crentes perdem a timidez de pregar a palavra. Os crentes vão e vai e sabe que Deus está com ele. E vai e sabe que mesmo que venham ameaças, mas ele vai estar lá pregando a palavra de Deus. E perde o medo. O irmão que estava pregando isso aí era Pedro. O Pedro que negou Jesus para quem? Para uma empregada. Não desprezando as empregadas domésticas de maneira nenhuma, é uma profissão honrosa. Mas filho, mulher não tinha vez naquela época, hoje mulher tem. Mulher não tinha voz naquela época, hoje mulher tem. E Pedro negou Jesus por uma empregada, uma mulher que estava lá falando. O que aquela mulher podia fazer com ele? Nada, contra ele, nada. Mas agora esse mesmo Pedro está lá, pregando, não só para as empregadas domésticas, mas até mesmo para os mestres e doutores da lei. Isso foi resultado de quê? Oração. A igreja orando. Quando a igreja ora, sim, homens se despertam para o ministério da oração e da pregação da palavra. Eu falo isso aqui baseado, irmãos, escolhendo os versículos na escolha dos diáconos, quando tentaram convencer os apóstolos a repartirem a mesa, eles disseram: não, nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra, da oração, aliás, e da palavra. Aqueles homens que, não, é um trabalho importante repartir a mesa, mas nós temos um outro ministério. O ministério que nós temos é de orar e de pregar a palavra. Quando a igreja ora, Deus vai levantando homens, pessoas, irmãos, despertando homens ao ministério da oração e da pregação da palavra. E assim nós vamos tendo mais homens pregando com poder, mais homens pregando com eficácia, mais homens de Deus pregando debaixo da autoridade do Espírito Santo, mais homens pregando uma palavra eficaz e viva e cheia da glória e da presença de Deus. Quando a igreja ora, isso acontece, esse despertamento. Aí hoje tem gente que prega uma vez por semana, acha muito. Tem gente que prega uma vez por mês, acha muito. Não, pastor, eu prego uma vez por mês, mas não bota eu para pregar esse mês não, que não dá não. Ela prega uma vez por mês. Mas se a igreja orar, esse negócio acaba. Se a igreja orar, esse despertamento para o ministério da palavra, da pregação, da oração vai vir sobre a vida daqueles que têm um chamado, têm um dom. Quantos talvez não tenha aí no meio de vocês aí escondido, que tem esse chamado, que tem esse dom, mas está escondidinho?
Eu lhe convido aos cultos campais, que são realizados todos os sábados, para que você possa começar a ser usado como instrumento também. Quando a igreja ora, outra coisa maravilhosa que acontece, e ordenadas ao ministério. Eu falo isso baseado que está em Atos, capítulo 6, no verso 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos. Ali quando aqueles homens estavam sendo enviados para uma missão. Aliás, quando aqueles diáconos estavam sendo ordenados ao ministério. Quando a igreja ora, irmãos, ela deixa de ser deficiente. E quando é que a igreja é deficiente? Nesse sentido que eu quero falar. É quando se precisa, por exemplo, no caso aqui de diáconos, e a igreja não tem diácono para fazer aquele trabalho. É quando a igreja precisa de evangelistas, e não tem pessoas dispostas a exercer o ministério do evangelista. É quando a igreja necessita, quando a igreja precisa, irmãos, de pessoas atuando em qualquer área ministerial da igreja, seja tocando instrumento, seja ministrando louvor, seja pregando a palavra, seja fazendo o que for, qualquer área ministerial, eclesiástica. E a igreja fica deficiente porque o outro não quer ir, esse não quer ir, não quer fazer e tal, aquela coisa toda. Mas quando a igreja ora, Deus capacita essas pessoas, elas são ordenadas pelo ministério, e elas começam a exercer seu trabalho, começam a exercer a sua função dentro do corpo, e assim a igreja deixa de ser deficiente. Não é tão bonito você ver na igreja, a igreja funcionando, o corpo, que é a igreja funcionando com todos os membros de uma forma perfeita? A igreja tem um pastor, a igreja tem um presbítero, a igreja tem um diácono, tem um evangelista, tem um missionário, tem o pregador, tem um dirigente, tem um obreiro, tem todos aqueles que estão ali fazendo algo, trabalhando na obra. E isso acontece, esse despertamento, quando a igreja ora. E quando a igreja ora, outra coisa também maravilhosa que se manifesta, querido, é o espírito missionário. Sim, se manifesta e pessoas são enviadas ao campo. Meu Deus, isso aqui é forte. Antigamente eu olho para alguns anos atrás, sei lá, século 18, 17, 19, que foi o século de maior missões da igreja. Século 19 para o século 20, por incrível que pareça, onde a igreja mais fez missão em toda a sua história. E nós podemos ver ali jovens que inclusive até marcaram história, como um deles, conhecido muito de vocês, como David Brainerd, um garoto de 19 anos, cujo espírito missionário despertou dentro dele. Ele queria fazer missões e foi, e trabalhou no campo missionário até morrer. Como outros, Hudson Taylor, como outros que foram para a China, no tempo de perseguição, no tempo onde eles matavam crentes, sabe de quê? De machado. Onde eles faziam fila de crentes, meu irmão, e perguntavam se ele ia negar Jesus. Se não negasse, ele dava uma machadada na cabeça. Onde avós viram seus netos sendo crianças, seus netos sendo mortos a machadadas. E o espírito missionário despertava-se nesses homens, e eles eram enviados a algum campo missionário para levar o evangelho, até para abrir campos missionários. Como o próprio Paulo, que dizia: eu não quero pregar em lugar que ninguém já pregou, eu quero ir para um lugar onde ninguém pregou o evangelho ainda. Foi isso que David Brainerd fez. Só que aqui no Brasil, meu irmão, a situação está igual essa aí. Tem que ir para um lugar onde o evangelho não foi pregado ainda. E aonde foi, pastor? Em quase todo o estado do Brasil. Mas não tem, pastor, na televisão. Tem o que na televisão? Lobo, mercenário? Eu estou falando do evangelho, filho. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Aí o espírito missionário se desperta quando a igreja ora. Jovens, homens, mulheres se despertam. E eu quero ir fazer missões, eu quero ir, me enviem, eu vou. Mas hoje, meu irmão, a coisa está tão difícil, que quando o Senhor falar no camarada que ele é missionário, ele já desce do carro com um salto dessa altura, com um monte de CD na mão, um monte de DVD na outra. Sim. Aí deixaram de ser missionários para ser o quê?
mercenários. Mas eu fico me perguntando, será que ainda vai chegar de novo esse tempo, Senhor? Em que homens e mulheres serão despertados com esse espírito missionário, deixarem seus lares, suas famílias, seus pais, e irem para o campo para trabalhar no Evangelho, a trabalhar pelo Evangelho, pela igreja, por Cristo, para Cristo, sem interesse algum, simplesmente de ir e fazer a obra de Deus. Sim. Será que vai chegar esse tempo? Certa vez um jovem comprando vários livros caríssimos para ir fazer uma faculdade, não vou dizer o nome do ministério. Jovem, que bom, você está estudando para se formar em teologia, para ser um teólogo, e qual é a sua finalidade? Eu quero ser um pastor. Oh sim, você quer ser um pastor? Sim, porque na minha igreja um pastor ganha 15 mil reais. Oh sim, que bom ser um pastor. Eu estou estudando, sim, me formando em teologia, fazendo missiologia, porque eu quero ser enviado ao campo. A minha denominação, ela paga 7 mil reais a um missionário. Oh, não é esse tipo de despertamento que eu falo, irmãos. Quando a igreja ora, o Espírito de Deus desperta o espírito missionário, e pessoas de fato se manifestam para serem enviadas ao campo, meu irmão. Não por causa de um salário de 7 mil, de 15 mil, mas pelo desejo ardente de fazer missões. Sim, de fazer missões. Meu Deus, será que isso pode acontecer ainda hoje? Eu creio que sim. Eu creio que ainda há alguns escolhidos e escondidos, que na hora certa Deus vai despertá-los para irem. Para irem. Poxa vida, outro dia eu falei, talvez para pregar aqui, que já tem um bom número de pessoas, talvez tenha muitas pessoas querendo. Nós tivéssemos uma congregação com esse mesmo número de pessoas lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá no Amazonas, lá em algum lugar do Brasil onde estão pedindo uma igreja. Talvez tivéssemos uma igreja já com esse bom número de pessoas, talvez já tivessem várias pessoas dispostas a irem lá para dirigir o trabalho. Porque fica mais fácil. Ele já pega tudo arrumado, tudo organizado, tudo direitinho. Mas o espírito missionário se manifesta, irmão, para você ser um desbravador. O homem, a mulher que vai chegar lá e vai começar o trabalho do zero. O homem e a mulher que vai chegar lá e que vai chorar a Deus pela primeira alma que vai se converter e vai vir para se reunir com você como igreja. Esse espírito precisa ser despertado em nós. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que isso tem urgência. Isso tem urgência. Nós precisamos que isso aconteça. E eu peço à igreja que ore para que isso aconteça. Amém? Quando a igreja ora, sim. Outras coisas que acontecem também, deixando um pouco de lado essa questão ministerial, e quando a igreja reunida ora, nós vemos ali irmãos sendo livres de perigos e soltos das mãos dos inimigos. Eu digo isso baseado, irmãos, em Atos 12, do 1 ao 5, e também o verso 11 e o 12. Sim, ali quando o Herodes tinha mandado prender João, tinha matado Tiago, tinha mandado prender Pedro, aliás, e Pedro estava no cárcere para ser morto. E a Bíblia diz no verso de número aí, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, no verso 5.
E no que a igreja fazia, contínua oração por ele a Deus. No dia seguinte, ele estava mais ou menos 7 dias preso. No dia seguinte ele ia ser levado para ser apresentado às autoridades, e depois ele ia ser decapitado. E a igreja orando continuamente, insistentemente, Deus dá o grande livramento. Ou seja, quando a igreja ora, irmãos são livres de perigos e soltos das mãos dos inimigos. Tem muita gente, irmãos, quero usar isso aqui de uma forma alegorizada para aplicar para nós. Tem muito crente preso, encarcerado, praticamente morto. Eu estou falando morto no sentido de perder salvação, porque eu não acredito, meu irmão, eu não acredito que crente eleito salvo perca a salvação. Isso não faz sentido nem no argumento calvinista, nem argumento arminiano. Não faz sentido. Um arminiano vem me dizer que Deus elegeu o camarada pela presciência, porque sabia que o cara ia ser salvo, aí agora vai dizer que o cara perde a salvação. Como assim? O Deus que elegeu pela presciência, que sabia que o cara ia ser salvo, e agora o cara perde a salvação? Que negócio doido é esse? Se Deus elegeu pela presciência, mesmo na visão arminiana, e sabia que o camarada ia ser salvo, então meu filho ele vai ser salvo e acabou. Não tem conversa, não tem papo furado. Sim. Mas, amados, deixando essa questão de lado, nós vimos ali que crentes estão encarcerados, presos, morrendo espiritualmente, no sentido de que está se apagando a sua vida espiritual, se apagando o seu fervor espiritual, trancados, talvez numa prisão do emprego, que ele não pode fazer nada por causa do emprego, uma prisão domiciliar por causa da família, que não pode fazer nada por causa da família, crentes morrendo, apagando-se de fato. E a igreja precisa orar para isso. Você conhece algum crente que era fervoroso na obra, que hoje ele não é mais? Você conhece? Você conhece crente que era envolvido na obra, envolvido na igreja, que fazia e fazia, pintava e bordava e estava lá na obra, e hoje não faz mais? É isso? Então a igreja precisa orar para essas pessoas saírem dessa prisão, para Deus dar esse livramento a esse irmão, essa libertação a ele. Quando a igreja ora, situações dificílimas são resolvidas e cadeias são quebradas. Falo isso baseado em Atos 16, do 25 e 26. Quando a igreja, chamada Paulo e Silas, estavam presos, depois de uma surra, estavam encarcerados, e eles resolvem orar, os dois, cantando louvores e orando. De repente veio um terremoto, e de repente as cadeias se abriram, e as correntes se quebraram em suas mãos. E aqueles homens estavam presos, sabia lá quando iam ser soltos. E ali, depois daquela oração, depois daquela busca, depois daquele momento que eles oraram juntos, irmão, Deus resolve aquela situação difícil. Deus abre as cadeias, Deus abre as prisões, Deus quebra os grilhões. Se a igreja orar, quando a igreja ora, irmãos, pessoas são tiradas das prisões espirituais, cadeias e amarras do inferno, do diabo, são quebradas, são despedaçadas. Quando a igreja ora, Deus opera e ajuda a igreja para que situações difíceis ou impossíveis sejam resolvidas. Situações difíceis, situação resolvida que a igreja enfrenta, situações difíceis que você com a sua família enfrenta, e que se vocês orarem a Deus, buscarem a Deus juntos, Deus vai operar para que essa situação seja resolvida. Situação às vezes que não pode se resolver, mas eu me lembro do que o anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível, porque Deus pode tudo de fato. Deus pode tudo ao ponto de nós sequer conseguirmos imaginar o que Deus pode. E às vezes
essa inabilidade de conseguir imaginar o que Deus pode, porque a nossa mente é limitada, a gente acaba restringindo o poder de Deus, achando que Deus não pode resolver determinados problemas em nossa vida. É claro que Ele pode. Pastor, mas é porque o meu problema é irreversível. Eu sei que é irreversível, mas Deus pode. Pastor, mas a situação é complicada. Eu sei que é complicada, mas Deus pode resolver. Sim. Mas para isso precisa a igreja orar. Quantas vezes, pastor Zezinho, Deus nos ajudou, operou para nós resolver situações dificílimas aqui, meu filho, que você nem imagina. Quantas vezes essa igreja orou e Deus fez coisas absurdas que na nossa mente humana era difícil de imaginar. Sim. E Deus não atendeu por fazer acepção, porque Deus atende a oração de qualquer um de nós. Nós nos reunindo-nos como igreja e orarmos e buscarmos a Deus em concordância, Ele vai atender, Ele vai responder. Então quero dizer a você, comece a fazer isso hoje, a partir de hoje, em nome do Senhor. Queridos, e para nós adiantarmos aqui, amados, para a gente ir para a Santa Ceia, eu peço até o Ministério do Louvor que se aproxime. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, que quando a igreja ora, a família, marido, esposa, filhos, eles todos se unem na presença do Senhor Deus. Eu vi uma cena tão bonita no livro de Atos, capítulo 21, no verso 5 e 6. Ele diz assim: passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, homens, esposas e filhos. E posto de joelhos na praia oramos, despedindo-nos um dos outros, subimos no navio e eles voltaram para suas casas. O que eu vejo ali? Uma família reunida. O marido, esposa, sim, com seus filhos, reunidos orando. Quantas mães talvez queriam seus filhos consigo, ao seu lado orando? Quantas mulheres talvez queriam seus maridos ao seu lado orando? Quantos maridos queriam talvez suas esposas ao seu lado orando e não estão? Mas eu acredito que quando a Bíblia diz que Deus pode tudo, realmente Ele pode. Então eu acredito que se você orar, é vontade de Deus que a família seja destruída, sim ou não? Não. Deus jamais quer que a família seja destruída. Eu não tenho nenhuma dúvida que é vontade de Deus que a família seja restaurada. Puxa vida, então se é vontade de Deus, por que não pedir a Ele? Por que não orar? Pastor, mas eu já orei, já pedi, Deus não fez. É porque você parou de orar antes do tempo. Seja teimoso como Paulo. Foi o que Paulo fez. Orei 3 vezes ao Senhor, até Ele me responder. Aí quando Deus me respondeu: Senhor, passa de mim esse demônio que me esbofeteia. Ele disse: não, a minha graça te basta. Aí Paulo parou de orar. Mas Paulo só parou quando Deus deu a resposta. Ou sejamos aquela igreja teimosa, como aquela viúva de Atos de Lucas 18. O que tem a viúva de Lucas 18, pastor? A Bíblia diz que ela, pobre, não tinha nada para dar aquele juiz. Não é uma pessoa sem importância nenhuma no meio da sociedade, pobre demais, não tinha nada para oferecer para ninguém, mas ela tinha uma causa a resolver, e ela clamava um juiz todo dia, e ela só parou de clamar aquele juiz quando o juiz julgou a causa dela. Aí Jesus vai e diz assim: será que Deus não ouvirá a oração dos seus servos se clamam a Ele dia e noite? E Ele diz: com certeza ouvirá, embora pareça tardio. Então, filho, o segredo
é orar. Na sua oração pessoal eu já sei que você faz e continue fazendo. Mas eu quero falar, estou falando que essa noite da oração coletiva, de aprender a valorizar isso. Então passa a orar com o teu marido lá. Pastor, meu marido não quer, mas chama ele para se ajoelhar do teu lado. Meu filho, mesmo que você não ora, fica calado aí só em espírito concordando que eu oro. Mas fique do meu lado. Pastor, mas é porque minha mulher não ora. Não tem problema, você chama ela, se ajoelha e ora você e pede ela só para no coração lá, ficar lá concordando com Deus. Já é o suficiente. Deus ouve. Então, irmãos, para concluir, eu tiro uma lição aqui, até quebrando um paradigma que a igreja moderna estabeleceu, que a oração da igreja não se restringe a templos ou a lugares específicos. Tem crente que hoje pensa que Deus só vai ouvir a oração dele se for lá no templo. Templo entre aspas, né? Porque você sabe que templo, naquela questão de ser sagrado, isso não existe mais. O único templo mesmo de fato sagrado, tinha sagrado ao Deus Todo-Poderoso, era o templo de Salomão, lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Depois daquele templo destruído no ano 70, acabou-se esse negócio. A igreja se reunia em cenáculos, em lugares, mas aqui não tinha valor espiritual algum. Isso aí foi entrar de novo depois, você já sabe, o velho Constantino, imperador romano, o amigo dos crentes. Aí foi que ele colocou de novo. Ele entendeu que Jesus deu a vitória a ele nas batalhas. Olha, tira aquele templo ali e dá para a igreja ali. Ali vai ser o templo da igreja agora, dos crentes, dos cristãos, sagrado. Ali começaram a ordenar sacerdote que nem convertido era, e os homens começaram a fazer as missas deles por lá. Mas, irmão, não existe um lugar sagrado para se orar. Filho, tira isso do teu coração, da tua mente. Está igual aquela mulher samaritana. Sim, que desde o século IV antes de Cristo, quando eles tinham saído lá do cativeiro babilônico, que eles foram voltar para Jerusalém e os judeus não permitiram mais aquela outra parte de judeus construir o templo e ficar com eles, porque eles já tinham se misturado à raça, tinham perdido a pureza, não era mais judeu puro. Aí eles se estabeleceram naquela região de Samaria, foram lá para o Monte Gerizim e construíram um templo lá. Aí quando Jesus chega, está lá aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e ela pergunta: Senhor, mas aonde é mesmo? Nossos antepassados dizem que é aqui no Monte Gerizim, naquele templo que a gente construiu. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém. De fato aquela mulher não sabia, irmão. Estava igual os crentes de hoje, que era o que os líderes dela tinham ensinado. E o líder dela tinha dito: olha, o templo é esse aqui, no Monte Gerizim, viu? Aquele de Jerusalém não é templo de Deus não. E os coitados adoravam lá, achando que realmente era lá. Mas Jesus deu a resposta: o quê? Mulher, nem aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E tem gente que acha não, que a oração só serve se for lá no templo. Tem que ser lá. Em qualquer lugar ou ambiente, a igreja pode e deve orar. A oração da igreja, meu irmão, ela também não é eficaz apenas quando há um líder na direção da oração. Não, tem que ter um líder ali no altar de paletó e gravata e orando para poder a oração servir. Não. A oração da igreja, basta que uma família esteja reunida orando. Isso já é o suficiente para dizer o quê? Lá está a igreja de Cristo orando. A oração da igreja não tem poder apenas quando há uma multidão. 2 ou 3 são suficientes para essa oração fazer um rebuliço. Está disposto, irmão, a
Ah, pastor, mas eu pensei que a oração poderosa é quando tinha uma multidão. Não. Deu 2 ou 3 ali, meu irmão, já é o suficiente. Ali já é a igreja orando, e ali já pode ter certeza, a resposta vai vir. Então nós precisamos, irmãos, estar preocupados quanto a isso. Apenas vamos nos reunir e orar. Seja aqui na terça-feira com nossos irmãos, seja na sua casa com a sua família, seja em qualquer lugar. Mas o importante é que você se una com mais outra pessoa, pelo menos, para poder dizer: ali está a igreja orando. Amém? E quando a igreja ora, como nós podemos ver, coisas tremendas acontecem. Mas há muitas coisas nos dias de hoje que trabalham juntamente para impedir da igreja orar. Quantas vezes vocês quis orar com a sua família e não dá certo? Ou quantas vezes você mesmo quis vir para a reunião coletiva da igreja de oração e não deu certo? Poxa vida. Aí você tentou uma vez, se reuniu com a família, deu certo. Tentou a segunda vez, não deu certo. Depois você deixou para lá. Não. Tem o seu momento, marque o seu momento, organiza o seu momento e acabou. Fecha a porta, desliga o celular, bota o modo avião. Mas nós temos que ter isso, irmãos. Se nós queremos como igreja a resposta de Deus, então como igreja nós temos que orar. Você acha que sem campanha, sem dízimo, sem envelope ungido, sem forró, sem sensacionalismo, como é que esse ministério chegou até aqui 8 anos? Com gente que eu nunca conheci na minha vida e que nem nunca vocês me conheceram. E hoje a gente tem um carinho um pelo outro. Como é que isso chegou até aqui? Porque uma igreja começou a orar. E qual foi essa igreja que começou a orar? A primeira, para começar isso aqui. Eu, a minha esposa e meu filho. Aí depois os outros foram chegando. Aí agora nós achamos dezenas. E aí a gente continua orando. E assim Deus continua fazendo coisas maravilhosas. Só tenho certeza de uma coisa: nós não podemos parar de orar como igreja, não. Isso eu sei, tenho certeza. Se você não entendeu, pastor, não entendi muito bem a pregação, não. Entende, leva só isso aqui para a tua casa, já está bom. Não para de orar com a tua família. Parei, pastor, pois volta. Pronto. Você levando isso aí, já vai, eu passei aqui 40 minutos pregando para lhe dizer isso, acredita? É porque eu tinha que usar textos bíblicos. Os irmãos que se reúnem aqui na terça-feira não para de vir, não para de estar aqui. Isso é importante demais. Os irmãos da vigília, que fazem vigília a cada 15 dias, não para. Pastor, mas qual é o mistério Tem mistério nenhum em vigília, irmão. Não tem mistério nenhum. Sábado para domingo. Pronto. Aí eu pensei que era porque de madrugada tinha a fila menor, né? E só se for pro Deus deles lá, porque pro nosso não tem negócio de fila, não.